Olá, olá, tudo bom com você? Estamos começando o nosso encontro de hoje. Vou aguardando vocês chegarem, enquanto isso vou só ajeitando algumas coisinhas aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deixa eu só fechar um computador aqui. Uma ótima tarde, sejam bem-vindos à FSA Perfumes Naturais. Hoje, para mais um episódio das nossas conversas perfumadas. As conversas perfumadas, se você ainda não conhece, são um espaço para a gente poder falar de temas relevantes para quem tem interesse em aprender a criar perfumes de forma independente. É um espaço para poder trazer assuntos, então, que estão mais ou menos diretamente relacionados para quem quer aprender de fato perfumaria e quer se dedicar da maneira que a perfumaria precisa para poder contar suas histórias com os cheiros. Então, se você se alinha com essa proposta, que é a proposta aqui da FSA, então você está no seu lugar certo. O meu nome é Elton, para quem não me conhece, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria e criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola online que oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente, de uma forma que a gente trabalha aqui com a liberdade de explorar visões criativas. Então, essa é uma das grandes características. E o tema de hoje é um tema que está profundamente ligado à prática criativa de perfumes. O título da nossa conversa hoje é Maceração e Maturação de Perfumes, processos que são vitais dentro da cadeia de criação do perfume, independente de ser produzido de forma independente ou na questão de produção industrial. Se esse tema te interessa, se você tem dúvidas sobre o assunto e está querendo aprender isso, não deixa de assistir essa conversa, porque ela tem esse grande objetivo. Aliás, dois grandes objetivos dessa nossa conversa. Boa tarde para todo mundo que está chegando, Lizzie, Sheila, querida, Ana, todo mundo que está chegando aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Vocês já ouviram falar desses termos? Eu acredito que sim, porque são temas, assim, expressões, palavras muito conhecidas dentro do mundo da perfumaria, não tanto para quem gosta de perfume simplesmente, gosta de usar perfume, mas para quem quer aprender a criar perfumes, são palavras que passam a fazer parte do vocabulário, do conhecimento. Dois grandes objetivos, então, só para reiterar o que eu estava falando, é esclarecer para você o que são esses dois termos, o que é a maceração e a maturação, para você nunca mais ter dúvidas com relação a isso, o que já vai ajudar muito você no seu caminho. E eu também tenho um segundo objetivo, que é dar um primeiro passo, te mostrar como que você vai dar um primeiro passo nesse mundo da maturação, focadamente da maturação, com muita qualidade, de maneira prática, na sua vida prática. Bom, a minha primeira pergunta eu já começo esclarecendo para depois a gente ir entendendo minúcias dessas diferenças. Qual que é a diferença entre maceração e maturação? Maceração e maturação são processos, primeiramente, vamos falar das semelhanças. Duas semelhanças importantes. A primeira semelhança é que são processos que estão na cadeia de criação de um perfume, considerando aí bem no início mesmo, quando a gente tem lá o material aromático bruto até o perfume que está lá no frasco para ser comprado. Ou então para ser usado se você está criando perfume para uso pessoal. Pensando nessa cadeia como um todo, não só especificamente na criação do perfume, quando a gente já tem solução para trabalhar, a gente coloca nessa linha, se a gente for pensar numa linha temporal, esses dois processos eles estão ali
colocados na linha, né? Os dois fazem parte dessa linha de criação do perfume. A maceração posicionada um pouco mais no início e a maturação mais permeando esse caminho em pontos, vários pontos. São dois processos que envolvem tempo, são processos ligados a esperar determinados tempos para algo que eu queira acontecer. Já adianto que são tanto a maturação quanto a maceração são partes do processo que é um momento para a gente poder trabalhar a nossa ansiedade com o processo criativo, que eu sei que é um desafio para algumas pessoas. Eu já até fiz uma conversa sobre os tempos na perfumaria, e esses dois processos estão diretamente ligados a essa coisa do tempo da perfumaria, da gente esperar o tempo das coisas na perfumaria, e esses dois processos são dois grandes momentos para a gente poder trabalhar isso dentro da criação, com consequências bastante sérias se eu não os espero. Mas o que é a diferença básica? Para a gente entender a diferença, a gente tem que entender o conceito. Maceração, eu vou começar com a maceração. A maceração é um processo extrativo. Em linhas gerais, eu coloco um material bruto, um material aromático, em contato com outro material que vai agir como extrator, normalmente um líquido. Esse processo, aí a gente precisa esperar um tempo para esse processo acontecer, e esse é o tempo da maceração. A maceração vai ser esse processo extrativo que acontece no intervalo de tempo, que é variável, mas ela faz parte dessa categoria de processo extrativo. Ela é, por exemplo, o processo-chave na preparação de tinturas para perfumes. A maceração é a grande estrela da festa, porque é ela que permite a gente preparar boas tinturas. Uma maceração bem feita. Entenda-se maceração dessa forma como um processo extrativo. É algo que está ligado a... Assim, se a gente for pensar naquela linha temporal que eu falei, na linha de processos, de etapas, a maceração ela acontece antes ainda de eu ter a matéria-prima aromática. Ela é usada para eu criar uma matéria-prima aromática, particularmente a tintura, porque a tintura é feita com álcool, mas a gente vai ter outras macerações, como a maceração em glicerina, que vai dar um extrato glicerinado. Mas a lógica é exatamente a mesma. Isso é a maceração. Agora, a maturação, que é o termo até mais conhecido, boa tarde, Tiago, a maturação é um período de tempo que a gente vai deixar algo em repouso, porque uma confusão que acontece vai ser esclarecida daqui a pouco. A maturação é um processo que ocorre dentro de um período de tempo, é um período de repouso, que eu deixo algo em repouso com finalidades também específicas. Mas a diferença entre elas é que a maturação ela não tem um objetivo extrativo. A maturação tem um objetivo muitíssimo nobre dentro da criação do perfume, que é o desenvolvimento olfativo e uma palavra que eu gosto mais, o refinamento olfativo a partir do momento que eu crio uma composição. Normalmente, quando a gente pensa em maturação, quando a gente vai buscar as referências sobre o que é maturação em perfumaria, a gente costuma ter uma única menção que ela é colocada em final de processo, que talvez seja o que você está me vendo, já tenha ouvido falar que a maturação seria. Mas a maturação não é apenas isso. Vou encerrar primeiro essa parte dos conceitos. Entenderam a diferença de maceração e maturação? Falem para mim, por favor. Maceração, processo extrativo que depende de tempo. Maturação, processo de refinamento, processo de repouso, que também precisa de tempo, mas ambos colocados em pontos diferentes da cadeia de criação do perfume, mesmo antes da matéria-prima aromática, como é o caso da maceração. Então, estou vendo aí que vocês entenderam. Agora vem a hora das confusões.
que é a hora da gente fazer as separações aí de termos para ver, para tirar essas confusões, para que você saia daqui dessa conversa já tendo clareza disso, inclusive sabendo com o que você vai se deparar ao longo aí da sua caminhada de estudos de perfumaria e desenvolvimento de perfumaria, tá bom? Tiago está fazendo uma observação aqui, Sheila e Lise falaram que ficou claro. Tiago está fazendo uma observação bastante pertinente, que eu acho que vale a pena ler para vocês. É importante deixar claro, pois tem muita gente que teoricamente entende de fragrância, mas confunde e fala bobagem. De fato, isso acontece muito. E vamos então, eu vou pegar essa parte agora, já de gancho com esse comentário aí do Tiago, para fazer um esclarecimento de confusões. Existem sim muitas confusões, e a primeira é a que mais me incomoda sim, tá gente, entre aspas, ainda mais eu que sou farmacêutico, e farmacêutico de farmacotécnica, que é farmácia de manipulação, aqueles negócios. Pelo amor de Deus, por favor, a partir de hoje, maceração não é usar o grau e o pistilo para poder diminuir o tamanho de materiais. Gente, isso não é maceração. Maceração é uma palavra que quer dizer, inclusive, na sua etimologia, amaciar. Não é você triturar, reduzir o tamanho. Se você estava usando, agora você já sabe que não é o termo correto. Macerar não é triturar. Na maceração, inclusive, você nem faz isso. Você nem faz uma coisa que envolve força, como é o caso de uma trituração. Aquele processo que você usa o grau e o pistilo, de vidro, porcelana, enfim, aquilo é trituração, aquilo é redução de tamanho, aquilo não é maceração. Maceração é processo extrativo. Combinado? Sheila, inclusive, está dizendo aqui que já viu gente falando assim. Pois é, não é assim. Essa é a primeira coisa que eu queria esclarecer, é uma das mais importantes, além do próprio maceração e maturação, conceitualmente falando. Agora vem um ponto mais complicado, que é o seguinte, quando a gente começa a estudar algumas referências que tentam explicar essa ideia de maturação e maceração, tem um ponto que causa muita confusão e vocês vão entender por que causa muita confusão. A maturação, ela vai estar, como eu disse, a maceração, ela está normalmente colocada quando a gente está criando matéria-prima, a gente está criando matéria-prima. No caso da tintura, eu estou criando uma tintura. Mas a maturação, ela já está ligada, ela começa. O primeiro ponto da jornada onde a maturação se faz é, inclusive, o ponto que eu falei que é o meu segundo objetivo daqui hoje, que eu vou ensinar você uma das maturações, tem várias, mas eu vou te ensinar a primeira, para você já começar com o pé direito, que é a maturação da solução de bancada. A maturação ela aparece pela primeira vez na hora que eu produzo a solução de bancada. Falarei mais sobre isso no final, quando eu vou falar do tempo certo. Mas o lugar onde as pessoas mais veem a palavra maturação aparecer é no final, na hora que o perfume está pronto, aí eu deixo o perfume para maturar. Maturação como parte do processo de amadurecimento do perfume. A expressão, a palavra em inglês é aging, que é como se fosse mesmo aquele envelhecimento do vinho, aquele amadurecimento do vinho. Eu não estou usando a palavra envelhecimento porque alguém equivocadamente pode pensar que a gente vai deixar esse perfume, por exemplo, passar do prazo de validade. Não é isso. Por isso que eu estou usando a expressão amadurecimento. A maturação como parte desse processo de amadurecimento. Só que é aí que vem o ponto que causa muita confusão. Na hora que o perfume está sendo produzido, uma coisa que a gente faz, por exemplo, é misturar as matérias-primas puras para depois colocar o álcool. O que acontece?
Pode acontecer, não é sempre assim, mas é muito comum que seja assim. As matérias-primas puras, já na hora de fazer o perfume final, eu já estou falando de fórmula, elas são misturadas, criando o que a gente conhece como concentrado, ou juice, no inglês. Esse concentrado ele pode ser deixado por algumas semanas para um processo chamado de maturação. Até aí tudo bem. Até aí a gente está entendendo que é um processo de repouso, um processo de descanso que tem finalidades, principalmente o refinamento do aroma. Só que vocês vão perceber nos estudos de vocês, se é que já não perceberam, que quando o álcool é colocado nesse concentrado e é deixado mais um tempo em repouso, esse segundo processo de repouso é chamado de maceração. Entenderam agora a questão? A gente vai ter a palavra maceração sendo usada de novo em algumas referências como esse descanso, esse repouso que o perfume pronto tem depois da maturação do concentrado. Deu para entender, gente, essa diferença? Esse ponto é bem importante de vocês entenderem e aí respondam para mim aí com sim ou não, se vocês entenderam. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Obrigado, Thiago. Isso é importante mesmo, concordo com você. Tem que esclarecer. Tá, tô vendo aqui que vocês estão entendendo. Sheila, não entendi o que você escreveu aí não, tá? Quando se mistura matérias-primas diferentes. Não entendi isso não. Esclarece aí o que você quer dizer. O Thiago fez uma pergunta interessante, mas faz sentido essa diferenciação tecnicamente? É que eu ia comentar agora. Vocês vão ver isso em textos, em alguns textos, nas referências que eu pesquisei, existem duas opiniões, que é o que eu vou apresentar agora e vou falar com vocês o que eu ensino para os meus alunos, que é o que eu trabalho. A primeira parte das referências vai usar isso que eu falei. Quando eu misturo a matéria-prima pura e deixo um pouquinho em repouso, isso é maturação. Coloco o álcool e deixo mais um tempinho, isso é maceração. E o outro grupo de referências, que é o grupo que eu gosto mais, chama tudo de maturação, independente de ter um primeiro tempo de concentrado e depois um tempo com álcool, chama tudo de maturação. É o que eu ensino para os meus alunos normalmente. Se tem alguém aí que já foi meu aluno, sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. Na verdade, e não é uma opinião só minha, porque poderia ser uma opinião só minha, mas eu estava vendo até um artigo na Fragrantica de um grande especialista que ele também faz dessa forma. Eu acho mais coerente. É como se fosse assim, a primeira etapa da maturação e a segunda etapa da maturação, para mim faz muito mais sentido, é muito mais coerente do que maceração, processo extrativo, maceração no final. A gente entende essa confusão, vamos ver se vai ficar claro, tentando entender essa confusão. É porque a maceração ela está sendo chamada toda vez que tem álcool na jogada. Conseguiram perceber isso? A maceração das tinturas tem álcool extraindo alguma coisa. A maceração do perfume finalizado ela teria esse álcool em contato com o concentrado. Mas aqui eu não estou extraindo nada. Por isso que eu sou muito mais alinhado, eu concordo enquanto farmacêutico mesmo, e lendo todos esses trabalhos e analisando essas diferenciações, que é muito mais coerente chamar tudo de maturação, mesmo que você chame ela de primeira etapa, maturação de concentrado e maturação de perfume finalizado. Não sei o que vocês acham disso, mas para mim é o que tem muito mais sentido. Estou vendo aqui que o Thiago também concorda, que falar de maceração depois de maturação não faz sentido, para mim também não, tá? A Sheila explicou agora, eu entendi o que você quer dizer, a matéria-prima concentrada com o álcool, ótimo. E fica mais simples mesmo, a gente usa os termos de maneira mais simples e de uma forma mais objetiva, é muito mais fácil. Vocês acreditam que eu descobri, inclusive, um outro artigo
que ele chama tudo de maceração. Essa parte final não tem maturação para o autor, e é até um artigo bom em nenhum momento. É tudo maceração, mas não tem coerência, não faz muito sentido, porque maceração, inclusive, está na farmacopeia, é um processo extrativo. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas entre nós. O Tiago está falando que é uma confusão que muita gente na área tem, que não tem formação em farmácia. Esses assuntos de processo extrativo, diferenciação, eles são muito presentes, por exemplo, no universo da farmacognosia, que de fato é uma área que a gente vê, e é interessante trazer esses conceitos exatamente. O meu objetivo primeiro era esse, era trazer para vocês um esclarecimento de conceitos, e felizmente eu estou vendo que vocês estão entendendo, isso é excelente, ótimo. A Lise está falando aqui que acha que essa vertente que eu estou trazendo é mais coerente também, e era isso que eu queria que vocês vissem, sabe? Outra coisa interessante, a gente vai perceber que as durações variam, a gente tem tempos que variam até mesmo na preparação de tinturas, que envolve maceração, e durante o processo do perfume, que é a parte da maturação. Agora já estamos entendidos que nós não vamos usar maceração mais na hora de processo criativo. Isso tem tempos variados, são vários tempos, como eu já mencionei, e também tem condições específicas, como, por exemplo, o material está em ambiente seco, fresco, ao abrigo da luz e do calor excessivo. São condições importantes. Por quê? A gente tem que proteger as moléculas aromáticas. Por exemplo, da luz, do calor, é muito importante a gente proteger. Outra coisa importante, a maturação, deixa eu ver se eu estou falando. Ah, tá, daqui a pouco eu vou falar. Só queria fechar essas duas condições, que envolvem temporalidades e também condições de amadurecimento. Vocês estão falando aqui, eu vou pegar todos esses comentários da Liz e do Tiago, porque eles basicamente querem dizer a mesma coisa. Quando a gente busca o conhecimento, a gente vai percebendo que tanto a nossa mente vai abrindo, como a gente vai, inclusive, despertando curiosidades de aprender ainda mais. Estou vendo que vocês estão entendendo direitinho a minha intenção, fico muito feliz com isso. Eu acho que vocês já têm intuitivamente a resposta para o que eu vou perguntar agora, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta e vou traçar 3 coisas aqui. Por que a maturação e a maceração são importantes? Eu sei que pode parecer óbvio, mas eu vou destacar aqui para ficar bem claro mesmo por que é importante. Primeiro ponto, focado na maceração. Por que a maceração bem feita ela é tão importante? Por causa de uma extração eficiente em vários sentidos, tanto em termos de rendimento, quanto em termos de qualidade olfativa. Vocês já sabem que uma das minhas especialidades na FSA é a questão das tinturas para perfumes, e se você não faz uma maceração bem feita, a tintura você pode às vezes perder preciosidades que você poderia ter na sua paleta. Esse ponto é fundamental em termos de qualidade de processo extrativo, já que ela é o coração do processo de tinturação. O segundo ponto, agora já ligado, o segundo e o terceiro, ligados à maturação, que é o refinamento do cheiro. Por que isso é importante? Há muito tempo, quando eu estava começando a estudar perfumaria, eu achava muito estranho algumas referências que falavam que aconteciam reações durante o processo de maturação. Já estou usando os termos todos certinhos. Eu achava aquilo muito esquisito, porque eu pensava assim, gente, mas que reação que pode acontecer aí? Isso muito no início. Hoje, já com mais experiência, a gente pode dizer, e isso realmente acontece, a gente tem algumas reações que acontecem durante o processo de maturação. É claro que não são reações enérgicas, reações que vão fazer coisas mirabolantes, assim, de destruir moléculas, não.
mas a gente tem sim algumas pequenas reações, algumas reações mais sutis que vão ajudar sim o aroma desse perfume a dar uma arredondada, uma amadurecida, uma refinada. Por isso é tão importante eu respeitar os tempos de maturação, falando de materiais aromáticos agora já de criação do perfume e particularmente a parte final, o perfume já pronto. Isso vai impactar diretamente na qualidade da composição. Só que esse impacto de qualidade, ele já vai começar na primeira maturação, que é a maturação da solução de bancada. E essa maturação final, ela é fundamental, mas outras maturações também existem. Todas têm que ser bem feitas, obviamente. E onde que mais as pessoas erram nesse assunto? Eu separei 3 erros, mas na verdade a gente tem um pré-erro nesse caminho todo. O primeiro erro é confundir uma coisa com a outra. Mas isso aqui agora você não vai fazer mais esse erro a partir de agora, assim eu espero. É o primeiro erro. Primeiro, o pré-erro. Agora vamos para os 3 que eu ia falar. Olha, tem 3 lugares que a gente vai errar muito, que o primeiro deles é não fazer. No caso, não fazer, não respeitar determinados tempos que a gente tem de maturação, por exemplo. Focando agora mais na maturação. Não fazer. E acreditem, tem gente que não faz. Já tive caso de pessoa que às vezes entrou em contato comigo e às vezes me falava o seguinte caso: nossa, eu não entendo por que a minha solução, eu estou fazendo os acordes, está tudo com cheiro de álcool. Não sei se você já se deparou com esse problema, mas esse problema já aconteceu e me foi relatado. Então, não fazer uma maturação bem feita é o primeiro erro. É não fazer, na verdade. Porque o segundo erro é fazer ela mal feita, que às vezes é até pior do que não fazer. Que tem as temporalidades que a gente precisa respeitar. Vamos pegar o nosso exemplo. Tiago, não vai dar para eu te falar todas, porque eu não lembro os nomes de todas as reações de cor, mas a formação de base de Schiff é uma delas. Reação de oxidação não é esse tipo de reação que eu estou falando. Reação de oxidação já é uma reação prejudicial nesse caso. Formação de acetal e hemiacetal é um tipo de reação que vai acontecer. A formação de base de Schiff, que pode ser benéfica e pode não ser benéfica. A gente tem as benéficas e as não benéficas, mas é um dos melhores exemplos, a formação de base de Schiff, que é um tema que eu ainda quero falar especificamente dele. Um exemplo clássico é o hidroxicitronelal com antranilato de metila formando o aurantiol. É um dos casos mais clássicos. Não sei se a esterificação, não vou lembrar na verdade, tá? É um tanto de reação que eu vi e eu não vou lembrar de todas para te responder agora não, tá bom? Aí eu vou te pedir desculpas, realmente eu não estou lembrando. Eu lembro dessa coisa do acetal e do hemiacetal e da formação de base de Schiff, que vão aí ter impactos olfativos mais ou menos intensos, ok? Mas eu não lembro de todas não, e não vou nem lembrar o nome dos produtos que vão acontecer aí. Mais para frente eu pretendo fazer uma conversa sobre essas reações especificamente, tá bom? O terceiro erro é achar que é demorado demais ou complicado demais. Na verdade não é complicado, você só tem que esperar o tempo das coisas e não é demorado demais, porque não existe tempo demorado demais quando você está falando em criar um perfume de qualidade. E eu acredito que é o que você está buscando. Para isso, a gente faz o que é preciso fazer. Se a gente parar para pensar naqueles vinhos que são vendidos com 50, 70, 80 anos, as pessoas esperam para ter a qualidade desejada. Portanto, se você deseja composições de qualidade, você vai entender que tempos de maturação são fundamentais para a gente viver um processo de criar um bom perfume. Isso sem falar de todas as faces que envolvem criar um bom perfume. Mas aqui eu estou falando do ponto de vista mais técnico mesmo. Tá bom?
Isso são os lugares onde a gente mais erra. Só que me vem uma próxima pergunta, eu vou te falar ainda de mais 2 perguntas. Você poderia me perguntar, e se eu não fizer? E se eu não fizer uma boa maturação? O que pode acontecer? Você já deve estar deduzindo pelo que eu acabei de falar. Mas eu vou colocar, de fato, os 3 pontos para destacar, porque tem um deles que talvez você não esteja dando importância e pode estar prejudicando o seu caminho de criação, principalmente você que cria de maneira independente para comercializar, né, para uso profissional. Se eu não fizer, a primeira consequência negativa que você vai ter, porque a gente vai sim ter consequências negativas aqui, a primeira delas é você diminuir a qualidade da criação dos seus perfumes. Você vai ter perfumes de menor qualidade, o que eu sei que não é uma coisa que você está buscando. A segunda, que está diretamente relacionada à primeira, e aqui você não entenda isso de maneira ofensiva, porque não é a minha intenção. Mas eu acho que você vai entender que quando a gente não respeita a maturação, que é tão fundamental para um bom perfume, a gente está criando, a gente ainda fica muito no amadorismo. Lembrem-se que criação independente não significa amadora, não significa de maneira que vai ser insuficiente, embora eu até tenha umas certas ressalvas com a palavra amador, porque amador vem de amar alguma coisa, e às vezes isso é entendido de forma equivocada, mas isso é um assunto para uma outra conversa. E aqui você entendeu o que eu quis dizer. Se você está querendo qualidade profissional, independente do uso ser profissional ou não, se você não respeitar esses tempos, você vai estar indo no caminho contrário do que você quer. E a última, que eu acho que é gravíssima, e eu sei que tem gente que tem esse problema, tenho alunos e alunas que já me relataram esse problema, é o seguinte: se você não respeita os tempos de maturação, pode ser que você não encontre coisas bacanas que às vezes seriam encontradas dentro dos tempos respeitados e você pode perder a confiança na sua capacidade ou então no que você está criando. Às vezes é simplesmente um passo de você esperar um tempo certo das coisas para fazer avaliações mais assertivas e descobrir, por exemplo, que aquilo que você de maneira desesperada avaliou no primeiro dia que você misturou e achou ruim, passado alguns dias você percebe que na verdade aconteceu ali um desses milagres da perfumaria que a gente vê todos os dias ao criar acordes e perfumes. Não sei se esse é o seu caso, não sei se você já passou por isso, mas eu tenho vários exemplos, incluindo meus, de que isso já aconteceu. Tudo bem? Esses 3 pontos são fundamentais para você refletir aí sobre o assunto. Tudo claro até aqui? Tudo entendido até aqui? Vocês têm algum comentário? Porque aí, a partir disso, eu vou trazer para vocês aquilo que eu falei que era o meu segundo objetivo aqui hoje. O primeiro, esclarecer a diferença entre os termos e deixar bem claro o que cada um quer dizer. O meu segundo objetivo, a gente tem vários tempos de maturação, eu não vou ensinar todos aqui para vocês, mas eu vou ensinar o primeiro, que na verdade é a base de tudo que vai vir a seguir. Se você fizer ele bem feito, você já vai dar aí um salto de qualidade muito na frente de quem eventualmente não faz isso. Bom, estou vendo aqui que está claro para vocês. Por onde que você começa? O meu foco aqui é a maturação, o meu maior foco da nossa conversa é a maturação mesmo. Por onde que você começa? Eu já falei para vocês onde que a maturação vai aparecer pela primeira vez na nossa prática, que é na maturação da minha solução de bancada. Essa maturação, ela precisa ser feita e precisa ser bem feita, porque senão tudo que vem depois vai dar problema. Por isso que é o meu segundo objetivo, esclarecer para você de uma vez por todas como fazer uma boa maturação de solução de bancada. A solução de bancada, no momento em que a gente prepara,
a gente vai, seja aí com óleo essencial, absoluto, extrato, CO2, enfim, isolado, químico aromático, todo esse universo, toda essa gama de matérias-primas aromáticas, a gente dissolve no álcool, lembrando que o perfume alcoólico é o nosso foco, e a gente tem uma solução pronta. Mas será que eu vou usar essa solução? Preparei hoje de manhã. Eu vou já fazer acorde com ela de tarde? Não, você não vai fazer isso. Você vai esperar o tempo de maturação da solução de bancada. E qual tempo é esse? Você vai esperar de 7 a 15 dias para poder usar essa solução. Nossa, mas que demora! Lamento. Se você quer usar uma solução que vai te trazer todo o potencial dela, inclusive contornando alguns probleminhas técnicos que a gente tem, você vai, sim, carinhosamente esperar o tempo de maturação. Tem casos como a pimenta rosa, até a bergamota eu já vi isso acontecer, o amíris, o ilang-ilang e outras notas, que você vai perceber, por exemplo, que a solução fica um pouco turva. Isso é muito comum com o natural. Tem determinados químicos aromáticos que são em pó e às vezes a gente não consegue ali num primeiro momento solubilizar totalmente. Fica ali um ou outro pedacinho flutuando que com o tempo a gente vai perceber, eu tenho certeza que vocês já perceberam, se não perceberam vão perceber. A solução com o tempo ela vai ficando transparente, que é como ela deve ficar. E você vê a segunda razão da gente respeitar o tempo de maturação. Depende das soluções, muitas soluções aí com 7 dias já estão ok, muitas precisam esperar o tempo de 15 dias. Agora você já sabe qual que é o tempo que normalmente a gente faz, esse é o tempo que os meus alunos estão acostumados a fazer, e isso vai fazer toda a diferença. Se você ainda não faz, sugiro que você comece a fazer a partir de agora, porque essa é a base, é o famoso feijão com arroz. Se você faz ele bem feito, tudo que vai vir depois vai ficar também bem feito, ou com mais potencial para ficar assim. Bom, este era o tópico que eu queria trazer para vocês hoje, sobre a maceração e a maturação. Vou aproveitar aqui, vou pedir para vocês colocarem aí se vocês entenderam, se vocês já faziam esse período de maturação na solução de vocês, comentem aí. Enquanto vocês comentam, eu quero comentar com vocês que tem umas coisas interessantes que eu quero partilhar, de coisas que vão acontecer agora, tanto agora no fim de semana, quanto principalmente na semana que vem, que eu estou mega empolgado. Lise, pergunta de iniciante, 15 a 7 dias para todas as matérias. Ô querida, quando eu falei já, você que não prestou atenção, porque eu falei óleo essencial, absoluto, extrato, químico aromático, isso são as matérias-primas, né? Então, quando eu falo 7 a 15 dias, eu estou falando para uma solução de bancada, como eu mencionei, para as matérias-primas que a gente usa, ok? Gente, então sábado, para quem já sabe, eu até anunciei hoje, sábado amanhã, vai ter a aula de ambarados naturais. Se você gosta desse tipo de perfume, vai ser uma delícia, porque a gente vai poder explorar aí as 1001 faces desse tipo de perfume, que é um tipo de perfume maravilhoso, muito versátil, muito envolvente, muito empolgante de aprender. Se você acha isso interessante, você está mais do que convidado para poder se juntar a gente amanhã. Maria Célia, querida, seja bem-vinda. Você chegou agora no finalzinho, mas depois não deixa de assistir, que esse ponto é bem importante para a gente sempre recordar, por mais que você já tenha aprendido isso. E, gente, vocês sabem, é a primeira vez, eu não gosto de anunciar o tema da nossa próxima conversa, porque às vezes eu gosto surge alguma coisa de última hora que é mais interessante e eu gosto de colocar, mas dessa vez eu vou anunciar. Para a semana que vem, a nossa conversa vai ser na quinta, e vai ser na quinta à noite. Preparem-se, porque vai ser, obviamente, uma conversa, uma live de Halloween. Eu adoro essa época do ano, acho ela muito
propícia para a gente aproveitar aí o mundo das alquimias aromáticas, dos cheiros, desses cheiros ligados ao mundo místico das bruxas, enfim. Aí na quinta noite, eu vou anunciar durante a semana, mas nós vamos fazer a nossa live de Halloween e vai ter uma surpresa. Eu vou anunciar uma coisa surpresa e esse anúncio eu vou fazer nessa live. Não vou contar mais nada. É uma coisa surpresa muito interessante que eu confesso para vocês que no primeiro momento eu não sabia se ia ficar legal, mas depois eu fiquei mega empolgado, até porque junta muito bem esses dois universos. Fiquem atentos, porque semana que vem eu vou soltar as informações e vocês vão saber que surpresa é essa que eu estou preparando aí. Mas eu já adianto que é uma verdadeira gostosura de Halloween. Preparem-se. Tô vendo aqui que a Sheila está fazendo esse tempo de espera com sacrifício. Pois é mais super necessário. Mude o seu olhar com relação a isso, que vai ficar mais fácil. Num primeiro momento eu ficava um pouco incomodado com isso também. Hoje já ficou mais natural, porque é muito como que você tem um olhar sobre isso. Quando você entende a grande importância e todos os benefícios que isso te traz, fica mais fácil. E tem outra coisa, quando você começa a ver a diferença das preparações com ou sem maturação, você fala, não tem jeito, tem que maturar mesmo, porque é absurda a diferença. Tiago tá falando que o Halloween na casa dele faz sucesso, delícia demais. Eu adoro. Ano passado, vocês devem lembrar que eu fiz, e esse ano eu fiz questão de fazer de novo. E aí na quinta noite, quem quiser participar vai ser uma delícia. Eu sempre trago alguns acordes especiais, já estou preparando alguns, sem falar na grande surpresa que eu vou apresentar também para vocês. Tudo bom, pessoal? Então, se já podemos nos encaminhar para o finalmente, é isso que eu vou fazer. Quem chegou atrasado, depois assiste tudo para poder entender todos os pontos. A Sheila está colocando aqui que é essencial e não só necessário. Verdade. A palavra essencial é muito apropriada para esse contexto. Quinta-feira você vai adorar. Vai ver, cada coisa que eu tô super empolgado. Tá bom? E você que está me assistindo depois, que não pôde assistir ao vivo também, se tiver alguma dúvida depois, alguma coisa que você queira quem queira saber mais, né? Sobre como aprender melhor a arte da perfumaria, você pode mandar os comentários para mim. E agradeço já a participação de vocês que ficaram aqui comigo ao vivo e a participação de vocês que vão poder assistir essa nossa conversa depois. Então, respeitem a maturação, entendam a diferença entre maceração e maturação, porque esse entendimento e esse respeitar de tempo vai fazer para vocês uma grande diferença na prática. É a perfumaria feita com a qualidade que ela merece. Vamos combinar. Obrigado, Tiago. Obrigado, Lise. Todo mundo que está aí. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado a todo mundo. Sheila, querida, Maria Célia, todo mundo que esteve aqui comigo. Já aproveito para desejar um ótimo fim de semana para vocês. E então, até breve. A bientôt.